Unidos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nosso canal do YouTube, do Instituto Jungiano de Brasília. E hoje nós vamos bater um papo aqui no dia 18 de dezembro de 2020 com as nossas duas líderes, né, que direcionam aí o nosso movimento junguiano aqui de Brasília, a Áurea Reutemann e a Anice Locum. São não só nossas professoras, mas como ocupam uma função muito importante no nosso instituto, coordenando os nossos trabalhos. Boa noite, Áurea. Boa noite, Anice. Boa noite, Daniel. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Nós queríamos passar rapidamente um pouco pela história do Instituto, né? Falar um pouco da experiência de vocês, como foi trazer a ideia, né, junguiana para Brasília, que era um espaço que faltava aqui para a gente. A gente viu os institutos em vários outros estados, mas em Brasília tinha essa lacuna. Eu queria começar pela Áurea, para ela contar um pouco como foi essa jornada, essa trajetória de trazer o Instituto para Brasília. É interessante. Obrigada, Daniel. É um prazer poder falar sobre as nossas raízes, né? Foi uma forma bastante singela, digamos. Eu estava jantando com o Gabriel Graça de Oliveira, em São Paulo. Nós trabalhávamos juntos, eu como analista, ele como psiquiatra. E ele me convida para vir para Brasília. Eu nunca tinha estado em Brasília. E me convida para vir, e me convida depois, em seguida, para participar de uma mesa redonda junto ao pessoal da psiquiatria, no anfiteatro. E aí eu vim conhecer a Brasília. E fui para esse anfiteatro, onde estavam conosco nessa mesa redonda o Gabriel Graça de Oliveira, o professor Hileno e o Abade Dom Matias. E nós conversamos sobre o herói, cada um passou um trecho do Campbell falando sobre o herói, e discutimos, conversamos, e só sei que na hora que terminou, nos convidaram para voltar. Eu, de início, achei que isso era apenas uma mera gentileza, né, de pessoas cordiais, mas aí me ligaram falando: quando você vai voltar? Eu falei: um dia. Não. Quando você vai voltar, nós queremos que você comece um trabalho aqui. E, na época, eu fazia parte da diretoria do IJUSP, que é o Instituto Jungiano de São Paulo. Levei até o grupo essa proposta que nos foi feita pelo pessoal da UNB, né? E eles falaram que tudo bem, que a gente poderia fazer, tinha a autorização deles, aí então viemos para iniciar um trabalho, né? De início, então, tivemos um curso de especialização e muitas pessoas vieram, e trouxemos aqui também os amigos para a gente fazer uma seleção de candidatos. Então, em 2011, acredito que por volta de maio foi esse jantar, foi em junho a gente estava fazendo a seleção, e em agosto começamos o curso de especialização, né? E foi para nós assim, um motivo de grande alegria ver um número enorme de pessoas que vinham, que estavam dispostas, e seguimos o protocolo da IAP, quer dizer, que é uma autobiografia, vários documentos de identidade, certificado de conselho do CRP e CRM, enfim, todos os procedimentos normais. E assim começamos. O nosso curso, como é até hoje, é um curso de 2 anos de especialização. Foi um convite gentil, amável. Isso foi em 2011. Isso. Aí, no caso, quem foram os professores iniciais do trabalho? Assim, aí a Anice, agora eu queria passar um pouco para ela. Que hora que você chegou, Anice, nesse movimento todo? Boa noite a todos, boa noite, Daniel. Obrigada por estarmos aqui, então, nesse momento, e falando do Instituto, falando da sua história, né,
nesse momento também de final de ano, que a gente vai também, é um momento que a gente vai recapitulando o que está acontecendo na nossa vida, o que aconteceu nesse período, né, que já se vão há 10 anos. E, então, eu entro no momento que eu estou em férias, né, tirando umas férias, e a Áurea me liga. Eu conheci a Áurea de alguns congressos, algumas vezes que ela tinha vindo a Porto Alegre, a convite do Instituto Jungiano do Rio Grande do Sul, eu já fazia parte, né? E a Áurea me liga, que ela era uma noite, me lembro como se fosse hoje, dizendo que ela estava montando uma pós em Brasília, né, de Jung, e que ela estava me convidando para dar alguma matéria. Que matéria, que disciplina, qual é o conteúdo que eu gostaria de dar. E eu disse para ela, imediatamente me veio a questão dos sonhos, né, que já era uma questão que eu já vinha trabalhando aqui em Porto Alegre, no Instituto, e na pós também do Rio Grande do Sul. E eu falei, os sonhos, eu gostaria muito daí. E ela disse, não, mas os sonhos já tem quem dê, né? Já tinha uma professora. Aí, então, eu penso uma outra coisa. Eu disse, não, então eu pensei na estrutura da psique, né? Porque seriam umas matérias bem iniciais do curso. E eu pensei, então eu vou dar, quem sabe, a estrutura lá, onde começa o Freud e o Jung, né? Toda aquela base inicial. Depois, aí eu falei para ela das possibilidades de entrar na estrutura e na psicodinâmica proposta por Jung, porque eu acredito que a partir disso, dessas bases, o aluno daí sim, ele pode seguir, né? Para entrar nos arquétipos, para entrar na mitologia, para entrar na alquimia, nos contos de fadas, na imaginação ativa e todos os outros campos que são imensos, né? Que Jung nos possibilita. E aí eu fiquei, então, dando essas disciplinas, né? A estrutura da psique e a psicodinâmica de Jung, né? Como é que, então, a energia psíquica se movimenta, né? E dou até hoje essas disciplinas, a gente já está na 7ª turma de pós, né? E aí eu vou deixar a Áurea contar mais um pouquinho, porque agora a gente entra na segunda fase, que é a formação de analista mesmo, né? Então, eu entrei ali na disciplina e nisso começa-se... Mas a gente não tinha instituto ainda. Tudo que a gente está falando até agora é antes do instituto, né? Se montar, né? A Áurea recém estava começando. Começou com Mas realmente... essas aulas eram aqui já em Brasília, elas já Já aconteciam em aqui em Brasília. Já em Brasília. Uhum. Mas também ligada à Então, JB, mas sem um instituto formal ainda, né? A Áurea nesse momento, assim, na primeira turma. Sim. É mesmo. Então, aí nós fomos até a JB, num congresso, né? Me lembro como se fosse hoje. Fomos lá pedir a chancela para começarmos o curso de formação, porque já tinham se passado 3 anos, era 2014, né? E estamos, então, propondo isso e tivemos o aval. Tivemos o aval da JB, que poderíamos montar esse curso, já que tinha uma grande demanda, né? E começamos, então, a formação de analistas, então, como instituto, né? Que nos deu sempre muita alegria, muito elan trabalharmos aqui. Chegamos muito felizes, trazendo amigos de todos os cantos, né? Os maiores nomes dos analistas no Brasil estão conosco. Isso é de uma alegria, isso é uma bênção sem tamanho, poder contar com todos eles, né? Estamos aí, né? Hoje é 2020, final de 2020. Nós temos, então, já essas 7 turmas de especialização, que continua paralelo, e agora estamos iniciando uma 3ª turma de formação, para bem breve. Maravilha. Nessa jornada, quando vocês começaram aqui com a turma de especialização, aqui em Brasília tinham focos pontuais assim de estudo, mais formalizado a respeito do Jung. Então, tudo era muito pulverizado, né? Não tinha nada tão organizado como a gente tem hoje na figura do Instituto, representando realmente esse movimento de um pensar organizado a respeito da obra do Jung. E certamente, quando a gente vai começar alguma coisa, a gente também encontra desafios e dificuldades, né? E eu queria saber, eu passo a palavra quem quiser das duas começar, quais foram os maiores desafios para vocês duas ter vindo para cá, né?
Obviamente, só de ter saído da cidade de origem de vocês para ficar estando de viagem, fazendo todo esse movimento, já é um desafio. Mas, além desse óbvio, né, da coisa física, de estar ultrapassando todas essas dificuldades, o que mais, né, foi enfrentado aqui em Brasília para poder lançar esse pilar aqui, né? Eu acho uma coisa bem peculiar, porque eu, na minha formação, eu passei pela experiência ao inverso do que eu passei agora do que nós passamos na criação do Instituto de Brasília. Porque em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tinha instituto, também era pulverizado, né? Os psicólogos estudavam em grupos diversos e não tinham uma instituição, né? Então, quando a gente se disponibilizou a fazer a formação, a gente começou a ir para o Rio de Janeiro. Então, eu passei 4 anos da minha vida viajando para o Rio de Janeiro uma vez por mês, né? Na época, as passagens caríssimas, sempre foi caro, mas na época não tinha promoções, não tinha nada. E aí eu enfrentei meu primeiro desafio, que é sair realmente do meu lugar para ir para estudar, para ir para fazer uma formação. Então, o Rio de Janeiro foi extremamente receptivo, criou um programa bem específico à distância, né, para mim e para o Gelson, que na época fazíamos juntos, para voltar para o Rio Grande do Sul e constituir um instituto aqui, né? Então, essa foi a minha caminhada. Quando foi para construir o Instituto de Brasília, constituir o Instituto de Brasília, nós fomos para lá. Então, eu continuei viajando. Se antes foi para fazer a minha formação, depois foi para constituir a formação aí, né? Constituir o Instituto aí, quer dizer. Então, nós fomos Maomé foi a montanha, eu acho, né? Como se diz, para fazer e aí foi um tempo, foram 10 anos de viagem, né? A Áurea bem mais do que eu, a Áurea ia sempre de 15 em 15 dias, porque era muito trabalhoso, né? Toda a parte estrutural do Instituto é uma parte bem trabalhosa, né? Eu tinha uma bagagem que era já o conhecimento de como é que se faz um estatuto, o regimento, mas ter o conhecimento não te larga às cegas, mas também não te tira o trabalho. Então, foi super trabalhoso, tem que fazer tudo, faz tudo, e daí tem que fazer o registro tudo em Brasília, né? É uma outra realidade de cartórios, muito diferente também, né, do que era, digamos, aqui no Rio Grande do Sul. Então, enfrentamos várias dificuldades nesse sentido, né? Mas vencemos, né? Graças a Deus, hoje o Instituto realmente constituído já tem todo esse tempo, acho que 10 anos, né, Aura, em torno disso, Isso, né? Então, essa para mim foi a dificuldade, né? Se eu já fui viajar para 4 anos viajando para fazer a minha formação, agora foram mais 10 viajando, então, para dar o suporte todo necessário para que as pessoas aí já receberam esse suporte pronto, né? Já receberam a estrutura pronta, né? Então, eu acho que é o legado realmente do nosso trabalho. Tem uma obra que é construída aí, que já está construída com todos os pilares do Instituto, né? Então, aí se formaram os analistas, mas realmente a parte pioneira, né, de se chegar realmente numa selva, digamos assim, desde arrancar as árvores, né, para tirar madeira, para fazer as construções, é bastante trabalhoso, Daniel, bastante trabalhoso, assim. Muito compensador. A natureza ainda precisava ser trabalhada. Exatamente. Maravilha. Eu acho que, falando na condição de aluno que sou do Instituto, né, acho que posso falar em nome de todos que nós somos extremamente gratos pelo esforço de vocês, né? Porque isso tem mudado, né, a vida das pessoas, né? Porque quando você faz uma formação como essa, isso não é ler livros, né? Não é te pegar um papel. Eu passei pela etapa, né? É uma mudança de vida, né? É um olhar para a vida. E eu acho que passa pelo esforço de vocês isso, né? Eu acho que é muito importante dizer isso para vocês, o impacto que vocês tiveram na vida das pessoas. Mas, Daniel, a gente precisa ser correto, né? Porque não fomos nós, fomos todos nós. Essa é a grande diferença. Sim. Quem estava conosco, quem foi as pessoas que vieram, que nos apoiaram, que estiveram ombro a ombro conosco, né?
Quem são as pessoas? É o Gelson Roberto, o Walter Boechat, a Isabela, a Rosa Brizola, a Anitta, Renata Whittaker, Renata Wendt, Irene Gaeta, Ana Rios, Séries Araújo, da SBPA, Maria A nossa Alcina, querida Vera Gava, né? a nossa querida Vera Gava, Legal, que sempre legal. conosco, nos incentivando, né, conosco, uma coisa incrível. O Leon Bonaventure. O Leon Bonaventure, que esteve Leon. conosco, né? Ele e a Iete vieram. O Leon fez a aula inaugural dessa segunda turma, né? De formação, e foi uma beleza. Ele fez uma palestra memorável sobre a depressão, né? E a Iete sempre muito cuidadosa, muito encantadora, né? Quem mais está conosco desde sempre? A Maria Elci Spaquerque, a Paola Vergueiro, né? Ana Maria Caramujo, que deu uma aula incrível sobre musicoterapia, e a nossa querida Marita Catapreta, também, né? E entre outros. A Ana Rios, né? Isso que eu ia falar. A Ana Rios, ela é uma pessoa queridíssima do grupo do Sandor, né? E veio estar conosco com muita alegria, com muito empenho, né? É uma alegria poder ter pessoas como ela, como Séries, enfim, como todos, né? Que dão o seu melhor. Esse que é incrível, Daniel. Todo mundo vem feliz, compartilhando o seu melhor. Se é suficiente, não sei, mas é o que nós temos, e é tudo que nós temos, né? Então, é graças a esse grupo. Eu falo sempre, é uma coisa, Daniel, que eu acredito, que eu, Áurea, pessoa, eu sou um caniço que me quebro facilmente. Eu sei de toda a minha fragilidade, de todos os meus enganos, né? Mas nós juntos somos um portentoso feixe. E nós somos isso, um feixe. Um feixe de pessoas que acreditam nesse tipo de trabalho, de cultivo da alma, de aprofundamento no Jung, mas é um aprofundamento que, se não passar pelo coração, ele fica nas prateleiras dos livros, ornamentando os livros, as prateleiras. Mas ele tem que passar pelo coração. E todo o nosso esforço, de todos nós, é para que esse conhecimento, passando pelo coração, transforme as nossas vidas e se torne sabedoria. Sabedoria de olhar o mundo sob uma perspectiva renovada, de transformando a vida daquele que se coloca conosco para uma jornada, dos alunos que nos acolhem, pois graças a vocês, alunos, que nós existimos. Vocês são o imã que nos trouxeram para cá, né? Então, a nossa postura é de profundo reconhecimento. E eu, pessoalmente, um profundo reconhecimento pela Anice. A Anice, que é uma diretora de ensino absolutamente fantástica, presente, com muitas ideias, com muita capacidade de perceber o andamento das coisas, e vamos mudando os conteúdos, vamos refazendo as coisas, é muito sensível. A Anice ela é como se fosse uma navegadora no seu barquinho à vela, que tem que entender dos ventos e entender das velas também, porque não podemos sempre controlar os ventos, aliás, quase nunca, mas ela, com muita maestria, sabe lidar com as velas, e o nosso barco vai aí, né? Então, tudo isso que nós somos. Os seminários que fizemos, os vários grandes seminários abertos ao público, que o público venha. Nós sempre dizíamos, venha nos conhecer por dentro. Então, venha assistir os nossos seminários, né? Depois, as palestras que nós tivemos, várias palestras. Eu nem sei quantas foram, mas foram muitas palestras. Com o pessoal de filosofia, né? Com o maestro, trabalhamos sobre a música, com psiquiatras como a Sônia, a Marque, a Rayana, né? Com o nosso querido Frei Chico,
como representante da cultura popular, da profundidade das nossas raízes. Olha, Frei Chico, Gelson, Walter, Renata Whittaker, Renata Wentz, são todos membros honorários do Instituto, o que nos honra muitíssimo e o que nos alegra a alma, sempre. Maravilha, maravilha. Muito bom. Diante de toda essa inspiração que você já trouxe, eu queria que vocês falassem, né, qual é a proposta do curso, né? Como é que vocês veem o curso, né? Como é que foi idealizado, né? Qual é a ideia do curso? Como é que vocês podem falar um pouco sobre isso? Se quiser começar, Nisso? Do curso, Eu já falei falando do qual? Acho que eu poderia falar um pouco da formação, né? Como que foi desenhado, como foi para vocês construir a ideia do curso como um todo, né? Você já falou um pouco da tua área, né? Da questão da estrutura da psique, mas possivelmente vocês devem ter pensado de maneira global isso, né? Então, como que foi que esse parto, né, do curso para vocês? Sim, eu acho que as coisas elas vão gradual, né? Então, o curso da pós, o primeiro e o segundo, realmente foram acontecendo enquanto a gente ia montando toda a outra estrutura do Instituto, a estrutura mesmo, os pilares, né? Que é em qual a modalidade do Instituto, qual é as regras que deve seguir da instituição maior, que é a JB, que segue a IAP, que é a internacional. Então, a gente tem que andar nesse alinhamento, daí tem a construção de tudo, né? De todo o estatuto, o regimento, quem vai reger, quem vai ser presidente, qual é o cargo de cada um, qual é o papel, enfim, tudo isso é uma parte. Enquanto isso, a pós-graduação, as duas pós, a primeira e a segunda, iam acontecendo, né? Quase que uma diferença dos 2 anos. E com isso o Instituto ia ganhando um corpo, não só um corpo estrutural, né, de estatuto, de regimento, das regras, que são muito necessárias. Eu sempre trouxe isso dentro do Instituto como uma coisa que realmente eu acredito, sabe, Daniel? Que é assim, tem um regimento, não, às vezes as pessoas acham que isso é para endurecer o Instituto. E eu acho que é pelo contrário, eu acho que quando se tem um regimento, e as pessoas leem o regimento e aceitam, conhecem o estatuto, eles vão entrar dentro de um vaso organizado, né? Então não adianta eu entrar dentro de um vaso e depois querer mergulhar dentro de uma piscina, que não é o que eu busquei, não é o que eu encontrei. Então, tendo ali, a pessoa tem o direito de dizer, olha, é isso que eu vim buscar, ou o que eu vim buscar não tem aqui, né? Então, enquanto isso acontecia, no paralelo acontecia o corpo de alunos, né, que ia se montando já com um grupo muito interessante, que além das turmas da pós, como a Áurea fala, tinha os seminários que iam acontecendo mensalmente ou semestralmente, com pessoas com algum estudo específico que, né, que a gente foi buscando. Enfim, a Áurea é muito criativa, eu sempre disse, a Áurea ela produz ideias, né, interessantes de trazer novas pessoas, de movimentar, de dar esse movimento no Instituto necessário, né? E então ia se constituindo as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então até o Instituto então ficou formalizado, como a gente daí levou, né? Porque tem que ser aprovado pela Associação Junguiana do Brasil, pela JB, a montagem do Instituto, e aí então a partir de ter a montagem e já ter uma turma que já tinha feito 2 anos de estudo, a gente fez a primeira da primeira turma de formação de analista, que daí já é um outro patamar mesmo de uma formação, né, que compõe vários outros requisitos, como processo paralelo de análise e supervisão, seminários teóricos, jornada de apresentação de trabalhos, né, que encerra com uma defesa de estudo de caso, de monografia, todos esses padrões que são seguidos pela JB e por toda a estrutura, né, de uma formação. E enquanto isso a gente foi fazendo, e aí, somando a tudo isso, a gente contemplava com essa parte criativa, né, que então é o que a Áurea trazia, os grandes seminários, com riquezas, os encontros, a gente sempre prezou muito para que a gente se encontrasse, para que a gente
as pessoas que pudessem fazer o jantar junto, estar junto, né? Essa parte também dos encontros, da sociabilidade, né? Da amizade que foi surgindo, o respeito de muitas pessoas, né? Da maioria dos nossos alunos, enfim. Então, a gente abriu um novo mundo, né? Para mim, realmente se abriu um novo mundo nesses anos que eu vivi, né, que eu trabalho em Brasília, assim, uma grande oportunidade, esse convite da Áurea, não só de eu dar aula, mas depois, então, realmente fazer parte do corpo do Instituto de Brasília, foi um aprendizado enorme, está sendo um aprendizado enorme, muito grande para mim, porque eu já vinha de 10 anos no Instituto aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, enfim, fazendo todo esse trabalho. Quando eu terminei aqui no Rio Grande do Sul, eu pensei, agora, bom, vou fazer minha carreira solo, né? Vou sair da banda, como se diz, né? Já estou beirando meus 60 anos, vou fazer as coisas, quando eu vi, já estavam se constituindo, né? Sem que eu quase não percebesse que as coisas estavam acontecendo assim. E aí, então, eu passei a diretoria do Instituto e foi mais ou menos isso. E hoje, né, a gente já está, se Deus quiser, preparando para uma terceira turma de formação e a 7ª turma já de... Até seria bem interessante fazer o levantamento de quantos alunos já passaram pelo Instituto né, de Brasília. Parece que está crescendo, né? Assim, a quantidade de pessoas nas turmas, né? Muito, cada ano parece maior. Né? É incrível, Daniel, porque agora, com esse tudo é online, né? Nós estamos aqui online. Você sempre fez entrevistas pessoais, né? Tudo online. Nosso curso 7º, até a turma, nós temos 25 pessoas de vários lugares do Brasil. Que coisa mais rica! Que privilégio! Gente que tinha lido Jung, mas achava que nunca ia fazer o curso, porque moravam tão longe, né? Porque tinham dificuldade aqui ou ali, e, de repente, essas pessoas estão vindo, essas pessoas estão sendo assim uma bênção para todos nós, porque trazem coisas tão peculiares de uma região, da outra região, né? E no primeiro dia de aula, nós pedimos que cada aluno, né, trouxesse alguma coisa que o representasse o seu lugar de nascimento ou o seu lugar onde o seu coração estiver, que ele trouxesse alguma coisa, né? Eu lembro que eu e a Paola está comigo na pós, né? Nós tivemos um cuidado de ver como isso ia acontecer. E foi super bem, foi super bonito. Cada um trazendo, um trouxe um vaso, o outro trouxe um boneco, o outro trouxe um cocar indígena. Cada um trouxe o seu melhor. E foi de uma riqueza tão grande. E ver que nós estamos unidos por um fio indelével, que é o afeto, que é a possibilidade de um olhar mais aprofundado, de um conhecimento que nos irmane. Isso foi maravilhoso. E está sendo muito rico para todos nós. Eu conversava com as pessoas, mostravam, né? A Anice e eu, a gente mostrava o que a gente está pensando, né? E convidava. E o convite era assim: oi, meu amigo, o que você gosta mesmo? De toda a perspectiva junguiana, o que você gosta? Eu gosto de sandplay. Então, você vai dar sandplay. Eu gosto de mandalas, a Irene Gaeta. Então, vai dar mandalas, né? E cada um... A Renata adora uma alquimia, a Renata Ventes. Então, ela deu a alquimia. Cada um vem e traz a sua riqueza para ser dividida, né? E a gente tem certeza que, ao dividir uma riqueza, ela se multiplica. Ela se multiplica. A grande arte da multiplicação é quando dividimos aquilo que somos e temos, né? E foi assim, e todo mundo veio, todo mundo vem. A gente, uma época, teve um problema grave, problemas administrativos mais ou menos graves. Eu falei, putz, nós vamos ter que parar o Instituto.
Aí eu cheguei para cada professor e falei, olha, nós vamos ter que diminuir o que nós pagamos para você, porque não temos como, está dando um problema aí. Todos eles falaram, eu nunca te perguntei quanto você me paga. Nunca, Áurea. Nenhum deles. Faça como você achar melhor. E tiveram alguns professores que disseram, você não precisa me pagar, eu venho com alegria, eu colaboro com alegria. Esse também é o meu lugar. Ah, beleza. Poxa, coisa incrível. Fez acontecer. Maravilha. É. E hoje, como que está composta a diretoria do Instituto, né? Quem que está aí à frente dessa... Eu estou como presidente e departamento de comunicação. A Nice está como diretora de ensino e administrativo também. Presidente, administrativo e financeiro, né? Depois você tem conselho fiscal, né, Nice? Não, depois temos a diretoria de ensino, né? De ensino. A ensino, e tem os conselheiros também, né? Que a gente tem um grupo de 6 pessoas que são analistas também, de outros lugares, que compõem esse conselho consultivo mesmo, né? Que é para apoio e para discussão de, né? Nos ajuda na orientação do Instituto, enfim, todos os processos que vão acontecendo, né, no decorrer do tempo, enfim, as questões a serem resolvidas que sempre surgem, né, como toda instituição, como toda família, como toda, né, a sociedade, como todos, né, esses órgãos. Então, a gente tem esse conselho também. Eu acho que até a gente podia dizer quem são os nossos conselheiros, né? Ah, sim, claro. Nós temos hoje o Walter, não, desculpe, o Walter não. O Walter é nosso membro honorário. Membro honorário. É nosso membro honorário. Nós temos o Gelson, nós temos a Rosa Brizola, temos a Renata. A Renata Wen, a Whittaker, que é a nossa conselheira também, e temos também a Ângela Anacácio, São Paulo, e a nossa querida Vera Gava, né, que era a nossa conselheira e acabou de falecer, né? Faleceu há pouco tempo. É um membro a ser substituído, então, nesse grupo conselheiro. É importante, sabe, Daniel, porque num grupo a gente tem momentos, questões que a gente não ou não entende ou não consegue resolver. Então, esse grupo consultivo e esses membros honorários são todas pessoas de grande experiência, de grande valor, eles nos ajudam a pensar, né? Eles nos ajudam a resolver qualquer impasse. E são sempre muito generosos, nos acolhem. E isso nos dá, né, nisso, uma segurança muito especial mesmo. Que tudo que foi dito, né, da história consolida uma instituição em bases sólidas, né? E eu acho que os anos têm mostrado isso, né? E nós só temos a ganhar, né, com o trabalho do Instituto, como tem sendo feito, né? Eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade de estar ouvindo, né, a história da instituição tão importante para nós, né? E como a gente não pode deixar de perder o espírito junguiano, né? Eu queria propor a vocês que vocês dessem uma imagem que representasse o Instituto para vocês. Nós já temos a árvore, né, que é a logo. Mas eu queria ouvir de vocês uma imagem de cada um de vocês do que é o Instituto, né? Porque falar da imagem para o junguiano é muito importante, né? Eu queria que vocês trouxessem da alma de vocês uma imagem o que é o Instituto para vocês, para a gente fechar. Sim. Olha, eu não sei imagem, mas eu sei o sentimento. É de alegria e realização. De esforço. Que é uma imagem, né, também. Sentimento também De esforço e paz. Para mim.
Eu, Daniel, quando tu falou na palavra imagem, para mim me veio uma ponte, Ah, né? muito bem. Porque eu acho que o Instituto é uma ponte, sabe? É uma ponte, assim, de que tu vai fazer uma travessia e cada um vai chegar do outro lado, se é que é o outro lado ou se é que é a travessia que se faz, né? De acordo com a sua bagagem, de acordo com o seu caráter, né? O Hillman diz que a gente nasce com esse caráter, né? E nós todos temos um caráter, vai depender desse caráter para fazer essa travessia, né? Nessa ponte vai passar o exercício profundo de ir nas suas profundezas, da coragem de se ir nas suas profundezas. Então, é um caminho que vai chegar em lugares diferentes, dependendo exatamente de até onde tu foi naquele processo. O instituto, os professores, as diretorias, todas são pessoas, são inspirações ou, às vezes, desafios que vai se fazendo no decorrer dessa passagem. Mas quem chega do outro lado ou quem compõe a sua história nessa realização é a pessoa, né? Hoje eu até comentei com uma pessoa que eu estava dando supervisão, né, que eu tinha lido recentemente num texto do Jung, que ele diz que muitos analistas se formam, né? Mas alguns se formam analistas em profundidade e que vários analistas continuam na superfície, né? Então, para mim, essa ponte, como esse exercício de como eu vou transitar nessa ponte, realmente, né? Com a minha bagagem, com o meu caráter, com a minha individuação, né? Com a minha moral, com o meu esforço, com a minha disciplina, né? Então, o Instituto, esse órgão, é só essa ponte que dá essa possibilidade, né? Se eu cheguei nessa ponte sem caráter, ou com problema de caráter, eu vou sair possivelmente dessa ponte sem caráter, ou eu vou qualificar, né, o Ótimo. meu caráter. Então, essa é a minha... Ou seja, é uma ponte cheia de sentimento, né? Isso aí, É uma ponte com os sentimentos da Áurea, né? com Muito bom, sentimentos. muito legal, muito legal. Muito Obrigada, bacana Daniel, mesmo. também. Obrigada, Queria Áurea. agradecer. Eu queria agradecer muito, viu, Daniel? Você, com tantos afazeres, está conosco aqui, nos ajudando mais uma depois de tantas vezes, né? Só a nossa gratidão. E a gratidão a Nice por ser quem é, por ser essa pessoa encantadora, e a todos por nos acolherem. Vocês Então, são... obrigada, Áurea, obrigada, Daniel. Então, um bom ano para nós, né? Que Bom ano para 2021 todos. se Bom revele em ano. esperança e Bom ano. saúde, né, para todos nós. Para todos nós. Nós estamos aqui encerrando, né, no nosso bate-papo aqui no canal, agradecendo a Áurea Reuschmann e a Nice Luconi por trazer essas informações de maneira tão afetiva para nós, contando um pouco da história do nosso instituto. Acompanhe os nossos vídeos, né, que estão aí periodicamente sendo postados, e deixamos aqui nosso abraço, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo de toda a família, né, do Instituto Jungiano, e muita luz para todos nós nessa próxima etapa aí da nossa jornada. Isso. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.